Tá vendo essa cobra? Ela rastejou até uma piscina, mas não foi para se refrescar e nadar. A cobra tinha um objetivo completamente diferente e ele era... assustador. Em 2019, na Austrália, uma piton diamante foi encontrada coberta de carrapatos. O réptil coberto de parasitas foi descoberto em uma piscina no quintal de um prédio residencial em Queensland. E isto não é um caso muito comum. Isso aqui são carrapatos em uma cobra saudável. Olha só, são só algumas unidades. São desagradáveis, mas dá pra viver com eles. Mas quando essa piton foi retirada da piscina e levada para uma clínica veterinária, os especialistas retiraram mais de 500 carrapatos dela. Eles eram tantos que foi preciso pegar um pote. Segundo o especialista, a piton, que recebeu o nome de Nike, entrou na piscina para tentar se livrar dos carrapatos. A cobra estava extremamente desconfortável. Toda a sua cara estava inchada e completamente coberta com esses artrópodes sugadores de sangue. Sim, na natureza as cobras costumam acumular uma pequena quantidade de parasitas em suas escamas, o que é normal. Olha só, eles se metem debaixo das escamas para chegar ao sangue. Afinal, todo mundo quer comer. A presença de um número tão grande de carrapatos na pele de uma piton indica que ela estava doente, provavelmente devido a uma insolação ou à falta de umidade. Basicamente, os mecanismos naturais de defesa do pobre animal estavam quebrados e ele dificilmente teria sobrevivido se os veterinários não o tivessem ajudado. Mas é claro que a Nike não é a única cobra a enfrentar esse problema. De tempos em tempos, as pessoas fotografam répteis que estão literalmente dominados por carrapatos. Todas essas cobras, infelizmente, não podem sobreviver sem a ajuda dos humanos. Isso porque... bem, dê uma olhada. Essa cobra provavelmente nem deve conseguir comer devido à localização inconveniente dos carrapatos. Mas pequenos carrapatos nem são a pior coisa. A família Belostomatidae é composta de insetos que também são conhecidos como baratas d'água. No entanto, eles não são baratas, são percevejos, que em alguns casos podem atingir um comprimento de 12 centímetros. Este é o tamanho deles em relação a uma mão humana. Mas eles não vivem na Austrália, vivem na América do Sul. E sim, esses percevejos comem cobras. E também tartarugas, sapos, patinhos... Felizmente, não conseguimos encontrar uma foto dessas. Ao que tudo indica, esses bichos comem tudo que conseguem alcançar. Resumindo, as baratas d'água são predadores muito vorazes. Elas se posicionam segurando uma planta na água e depois agarram e tentam devorar praticamente tudo que se move perto delas. Apesar de seu tamanho, esses percevejos se agarram bem às plantas nas quais ficam esperando. E, por sinal, ficam esperando de um jeito bem diferente, pendurados de cabeça para baixo para respirar pelo tubo que se projeta de suas costas. Aqui está ele. E essas garras nas pontas das patinhas não são só por beleza. Elas são necessárias para agarrar a vítima e não soltá-la. Depois o percevejo perfura sua vítima com uma tromba semelhante a uma adaga, olha ela aqui, e injeta enzimas e possivelmente anestésicos químicos nela. Eles destroem os tecidos e em seguida o percevejo suga o caldo resultante. Se a presa for grande, isso pode levar várias horas. E durante pelo menos parte desse tempo a vítima pode permanecer viva. Se pensarmos em como as cobras são compridas... Resumindo, é uma morte terrível. No começo a cobra tenta resistir, mas depois a toxina acaba vencendo. Sabe, todas essas fotos com parasitas nos lembraram de algo. Isso aqui. Esta é uma pérola de serpente. Em países da África, da América do Sul, da Ásia, assim como na Índia, ela é considerada curativa. É como um remédio milagroso para picadas de cobra. E esta é a cobra da qual esta pérola foi extraída. Sim, eles a retiram da cabeça de uma cobra viva. Obviamente não há pérolas de verdade dentro das cobras, porque... bem, de onde viria uma pérola numa cobra? A tal pérola de serpente, na verdade, se refere a um osso arredondado escondido debaixo da pele da cabeça desse réptil. Não está totalmente claro onde as pessoas arrumam esse osso, visto que o crânio de uma cobra se parece com isso. Mas aparentemente quem procura acha. Se bem que um estudo feito na Nigéria pede que divulguem que isso é charlatanismo. Há médicos com, digamos, um ponto de vista alternativo. Supostamente, a pérola de serpente tem uma capacidade absorvente e neutraliza o veneno de cobra. Depois que a pedra extrai todo o veneno, ela cai, aparentemente do local da picada onde foi aplicado. Dizem ainda que se você aplicar uma pérola de serpente ao redor da ferida, haverá menos tecido morto. No entanto, vários médicos concordam que a pérola de serpente não faz absolutamente nada e que sua eficácia, e basicamente qualquer ação dela, não foram comprovadas pela ciência. Mas de uma coisa eu tenho certeza. As cobras certamente não ficam nada satisfeitas com isso, pois no processo de extração do osso ou da pérola elas sempre são mortas. Esta é a razão de número 1001 para as cobras terem medo das pessoas. Se bem que... mesmo sem os humanos existem na natureza criaturas suficientes das quais as cobras deveriam ter medo. E eu nem estou falando de mangostos ou águias. Aranhas. O cardápio típico de uma aranha pode incluir insetos, minhocas e até mesmo pequenos lagartos e sapos, mas os gostos de algumas aranhas são bastante específicos. Um estudo recente mostrou que as aranhas podem imobilizar e depois comer uma cobra 30 vezes maior que elas. Veja a viúva negra australiana.
se não considerarmos o comprimento das patas, a fêmea dessa espécie é do tamanho de um M&M's. Aqui está a aranha ao lado de uma moeda. Apesar disso, a viúva negra australiana é capaz de matar uma cobra marrom, que, vale lembrar, é uma das mais venenosas do mundo. E encontramos muitas fotos assustadoras dessas aranhas com cobras. A teia das viúvas negras australianas é uma bola de cera desordenada, com longos fios pegajosos que vão até o chão. Uma cobra que passar por essa armadilha sem querer pode ficar presa. E então a aranha joga rapidamente mais teias em cima dela e em seguida a morde. Com essa mordida, ela injeta uma toxina poderosa que mata a cobra. Mas as viúvas negras australianas não são as únicas aranhas que adoram comer cobras. Os pesquisadores contaram um total de 319 casos diferentes de aranhas que expandiram seu menu dessa maneira. A maioria desses casos ocorreu nos Estados Unidos, e como era de se esperar, na Austrália. Também descobrimos que aranhas de pelo menos 11 famílias diferentes se alimentam de cobras muitas vezes maiores que elas. Em alguns casos de caça de cobras, o veneno derrotou os répteis em questão de minutos. Em outros, as aranhas levaram vários dias para matar suas presas. Nem todas as aranhas que comem cobras usam teias. As tarântulas, por exemplo, caçam ativamente suas presas, e depois as mordem com suas mandíbulas poderosas e injetam seu veneno. A tarântula costuma tentar agarrar a cabeça da cobra para depois a segurar, apesar de todos os esforços da cobra para se livrar dela. Em seguida, tudo segue um padrão já conhecido. A cobra morre, a aranha usa enzimas para transformar suas partes moles em um caldo e depois o suga. E embora cerca de 30% das cobras que as aranhas atacam sejam venenosas, isso não as ajuda em nada. Qual é a utilidade do veneno quando seu oponente é muito pequeno para ser mordido? Além das aranhas, as cobras correm um risco inesperado de engasgar com uma centopeia. Eu sei que parece uma causa de morte completamente surreal, mas um caso assim já foi registrado. Uma Tantila oolítica, a cobra mais rara da América do Norte, foi vista recentemente pela primeira vez em 4 anos. E infelizmente a cobra esquiva foi encontrada morta após engasgar com uma enorme lacraia Scolopendra. Até os especialistas ficaram surpresos quando viram isso. Através de uma tomografia computadorizada dos animais que estavam grudados, eles criaram um modelo 3D para fazer uma autópsia digital e descobrir por que essa batalha acabou sendo mortal. É um método bastante conveniente. Afinal, ele permitiu aos pesquisadores olhar dentro do esôfago da cobra sem abri-lo. A análise mostrou que a cobra tinha um pequeno ferimento na lateral do corpo, provavelmente causado por uma picada venenosa da lacraia. Costuma-se supor que as cobras predadoras de centopeias devem ter alguma resistência ao seu veneno potente, embora ainda não haja evidências disso. Seja como for, a picada causou uma hemorragia interna que não foi fatal. As análises também mostraram que a traqueia da cobra foi bastante bloqueada pela presa engolida, e isso aparentemente cortou o suprimento de oxigênio da cobra, fazendo-a morrer sufocada. É meio constrangedor comer algo terrivelmente venenoso e morrer não por causa do veneno. Obviamente eles decidiram guardar esse caso tão único para a posteridade. Mas eu fiquei com uma dúvida relacionada à respiração das cobras. Muitas delas, como as boas, são conhecidas por espremer suas presas até a morte e depois engoli-las inteiras. No entanto, as cobras não têm diafragma, que é a fina camada de músculos que mamíferos como nós contraem para manter o ar dentro ou fora dos pulmões. Ou seja, elas dependem inteiramente de seus músculos costais para respirar. Isso significa que quando esses músculos estão ocupados esmagando o futuro almoço ou empurrando esse mesmo almoço para dentro, as cobras ficam fisicamente incapazes de respirar. No entanto, as boas não sufocam. Na verdade, elas aumentam o consumo de oxigênio em quase 7 vezes enquanto sufocam alguém. As boas simplesmente destruíram a física de seus próprios corpos. Por muito tempo, os cientistas não conseguiam entender como isso era possível. A resposta foi encontrada recentemente. Descobriu-se que as boas podem escolher qual parte do tórax realiza movimentos respiratórios, enquanto os músculos que normalmente fazem este trabalho estão ocupados. Aqui dá pra ver bem, a parte central permanece imóvel enquanto os músculos à esquerda e à direita conduzem o ar pelo corpo. Então, por que aquela cobra rara morreu? É simples. Ela não costuma estrangular presas, o que significa que não possui adaptações adequadas. Resumindo, a cobra basicamente quis comer mais do que conseguia engolir. Mas para ser justo, é preciso dizer que as centopeias costumam ser rivais terríveis para muitos tipos de cobras. Até mesmo para uma cascavel, a centopeia com todas as suas patas e presas é uma vítima desagradável. A maioria das criaturas não quer nem mexer com centopeias. Essa centopeia gigante lutou tão desesperadamente que virou a cobra de costas. E em algum momento os oponentes começaram a girar no lugar. Mesmo assim, existem vários tipos de cobras que se especializaram apenas na captura de centopeias. Por exemplo, cobras da espécie Tantila coronata se enrolam e seguram centopeias para injetar veneno nelas. Soa simples e razoável. Já as cobras Tantila gracilis usam algo que os pesquisadores chamam de um novo comportamento. Elas ficam paradas e simplesmente seguram as centopeias por um longo período de tempo antes de engoli-las. Os répteis também costumam se aproximar das centopeias com a cabeça erguida para manter os olhos e os órgãos olfativos, que são sensíveis, fora de seu alcance. Após o primeiro golpe, as cobras costumam recuar e esperar que o veneno seja absorvido. Essas pausas são muito mais longas do que na caça aos lagartos, por exemplo.
Quase todo encontro entre uma cobra e uma centopeia acaba em uma luta até a morte, na qual qualquer um pode ser vencedor ou perdedor. Nessa luta, a cobra, por exemplo, está perdendo. A centopeia a segura com força enquanto injeta veneno. Mas o medo menos óbvio de uma cobra é a possibilidade de outra cobra ficar presa em seu nariz. Como é que é? Esta história aconteceu na Índia. Durante uma chamada de rotina para retirar uma cobra de uma propriedade privada, o especialista percebeu que havia uma cobra presa no nariz da outra. À primeira vista pode parecer que se trata de uma língua protuberante, mas não, realmente é uma cobra saindo da narina. A cobra lutou para se livrar dela, mas é muito difícil fazer isso quando você não tem patas. Mas o especialista conseguiu agarrar a cobra pela cabeça e arrancar a cobrinha que a essa altura já estava morta. A ajuda veio bem a calhar. A cobra morta logo começaria a se decompor. Isso atrairia formigas e levaria a infecções possivelmente letais. Afinal, qualquer animal com um morto saindo do nariz teria problemas. Isso sem falar que existem formigas que matam cobras. Eu realmente não iria querer atrair a atenção delas. Muito provavelmente a cobra que ficou presa era uma cobra cega Brahmani, uma das menores cobras da Índia, cujo comprimento não passa de 17 centímetros. Aqui está ela, muito pequena quando comparada a mãos humanas. E esse exemplar ainda é grande, não caberia no nariz de uma cobra. As cobras cegas Brahmanis têm pequenos olhos cobertos de escamas que lhes permitem distinguir espaços claros e escuros, mas não permitem que vejam imagens completas. Elas costumam viver debaixo de troncos ou folhas molhadas e são consideradas as espécies de cobras mais comuns do mundo. Muito provavelmente essa cobra cega Brahmani em particular simplesmente confundiu a narina da cobra com um túnel onde poderia se esconder. E imagine o quão surpresa a cobra ficou. Este é o Ouroboros, um símbolo antigo que representa uma cobra ou dragão que come a própria cauda. Em muitas culturas, o símbolo representa continuidade, eternidade, renascimento e o ciclo da vida. E aqui está uma cobra que se empolgou com o cosplay? Bem, na verdade, tudo é muito mais sério. Os visitantes do centro de répteis Alice Springs testemunharam uma Python de Stimson que estava trocando de pele e ficou presa em um loop de sua própria pele morta. Os especialistas em répteis do centro não têm certeza de como ela conseguiu cair nessa armadilha, mas dizem que ela ficou deslizando dentro do loop por 3 horas. 3 horas! No final, a Python conseguiu sair sozinha, deixando para trás uma pele perfeitamente enrolada com um pequeno orifício que usou como túnel de fuga. Aqui está a Python vitoriosa, e aqui está a armadilha. Acho que essa Python teve sorte de viver em cativeiro. A troca de peles é um processo que costuma ser difícil para uma cobra, durante o qual o animal fica muito vulnerável. E se a cobra fica presa na própria pele, ela fica o mais vulnerável possível. Na selva, em 3 horas, a pobre Python poderia ser morta e devorada por qualquer predador. Ele nem precisava ser necessariamente grande, afinal já vimos como as aranhas agem. Mas se você está preocupado que uma cobra nessa situação possa ficar presa por um longo tempo e morrer de fome, saiba que esse destino não é um risco. Antes da troca, a pele velha da cobra torna-se úmida e flexível e ligeiramente mais elástica do que o normal. No entanto, depois de alguns minutos ou 1 hora, ela já fica parecendo um papel de seda frágil, seco e muito fino, por isso não é difícil rasgá-lo. Ou seja, se ninguém comer a cobra, ela escapará sozinha. Mas e se eu disser que algumas cobras têm medo de ratos? Ou melhor, que elas deveriam ter medo deles, pelo menos na ilha de Guam. Este é um lugar que tem um sério problema com a cobra arbórea marrom. Há mais de 2 milhões delas na ilha. Ela destrói lentamente outras espécies nativas e tudo começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando essas cobras foram acidentalmente trazidas para cá em navios da Ásia Oriental. Em uma geração, as cobras arbóreas marrons destruíram 75% das aves locais e agora passaram a atacar as lagartixas e lagartos. Algo tinha que ser feito e os cientistas encontraram uma solução. Encher um monte de ratos mortos com veneno, colocar em cada cadáver um pequeno paraquedas como este, e depois jogá-los de helicópteros. A chuva de ratos foi planejada para abril ou maio de 2013, mas o trabalho foi idealizado por mais de 10 anos. A razão pela qual isso não foi feito antes foi o medo de que os corvos pudessem pegar os ratos envenenados antes. No entanto, as cobras resolveram esse problema. Elas simplesmente comeram todos os corvos, simplificando muito o trabalho dos humanos. Eu e o Steve não conseguimos encontrar dados recentes sobre a população de cobras arbóreas marrons em Guam, nem se a chuva de ratos ajudou. Se você souber de alguma coisa, por favor, compartilhe nos comentários. Até mais!